Olá, bom dia. Bom dia. Já está valendo a nova bandeira tarifária que deve provocar um aumento de quase 7% na conta de luz. Especialistas criticaram a demora do governo nas respostas para a crise, que vem se agravando há meses. Um relatório divulgado pela ONU aponta que as mudanças climáticas causaram 2 milhões de mortes no mundo nos últimos 50 anos. Na América do Sul, o Brasil é o país mais afetado pelos eventos extremos. A cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, começa a exigir hoje o comprovante de vacinação em lojas e restaurantes. No Rio, depois que a exigência foi anunciada, a procura pela vacina cresceu. O avanço da variante Delta no estado acende o sinal de alerta para o resto do país. O Rio de Janeiro está se antecipando ao resto do país em relação à terceira onda. Hoje é quarta-feira, 1º de setembro. O Bom Dia Brasil está começando. O comprovante de vacinação contra o coronavírus passa a ser exigido a partir de hoje na capital paulista e também na cidade de Guarulhos. É o chamado passaporte da vacina, né? Que tem regras diferentes em cada cidade. Vamos entender como vai ser isso na prática com Michele Barros lá em São Paulo. Michele, bom dia para você. Guarulhos, por exemplo, lá as pessoas até para irem para o comércio têm que apresentar a comprovação de que tomaram a vacina. Exatamente, Ana. Lá em Guarulhos a exigência é maior. Bom dia para você, bom dia para o Chico. Para entrar em restaurantes e nas lojas, as pessoas terão que mostrar ali, então, o comprovante de vacinação. E vai ter fiscalização da prefeitura. Vamos para lá, então, para Guarulhos. O repórter Tiago Choi foi para lá e está acompanhando essa movimentação agora pela manhã. Tiago, bom dia. Fala, Michele, bom dia para você, bom dia, Brasil. A gente já está aqui na frente de uma padaria em Guarulhos, um desses lugares, né? Onde a partir de hoje já vai ser exigido o comprovante de vacinação. Por exemplo, eu tomei a vacina na capital paulista, uma cidade, né? A cidade que fica aqui do lado de Guarulhos. Então eu posso mostrar o meu comprovante assim, este comprovante em papel ou digital também. Quem tem mais de 18 anos vai ter que fazer isso, tá? Então para entrar aqui nessa padaria, museus, lojas na cidade de Guarulhos, aí sim tem que apresentar o documento. O Giovanni está aqui, ó. Giovanni, ó, tô mostrando meu documento para você, tomei já a minha vacina, né? E aí sim, a partir daí eu posso entrar na padaria. Nesse caso aqui, né, as pessoas elas precisam ter mais de 18 anos, ter tomado pelo menos a primeira dose para poder entrar aqui em Guarulhos. Agora, o aeroporto de Guarulhos, aí sim, lá não vai ter esse tipo, né, nas lojas, esse tipo de fiscalização. Mas o pessoal vai avisar pelo sistema de som as novas regras aqui para a cidade. Dá também para baixar, viu, Michele? Poupa Tempo Digital e também o Conect SUS para comprovar que você tomou a vacina e poder entrar nesses lugares. Boa, Tiago, obrigado pelas informações. Lembrando, então, que ele baixou o e-Saúde, que é da capital paulista, o Poupa Tempo Digital é do Estado e o Conect SUS, que é do governo federal, né? Na capital paulista, então, esse passaporte também vale a partir de hoje, mas apenas para eventos com mais de 500 pessoas, aí como shows, feiras e jogos esportivos. Bares, restaurantes e shoppings, a exigência desse passaporte da saúde aqui para a capital, Ana, Chico, ainda é opcional. Tem que ficar de olho nas regras em cada lugar, né, Michele? Por aqui, a Prefeitura do Rio adiou a exigência do comprovante de vacinação em locais de uso coletivo e pontos turísticos. Começaria hoje e passou para o dia 15 de setembro. Essa medida foi tomada por causa da instabilidade do aplicativo Conect SUS, que oferece a carteira digital de vacinação. Só que mesmo adiada, a exigência já surtiu efeito. Fernanda Ruvenar vai contar para a gente ao vivo. Bom dia, Fernanda. Oi, Ana, Chico, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. Já surtiu efeito, sim, desde que a exigência do comprovante de vacinação foi anunciada aqui na capital na última sexta-feira. O número de não vacinados caiu 20% aqui no Rio. 5 dias antes do decreto, eram 279 mil pessoas que estavam com a primeira dose pendente. Hoje, esse número é de 224 mil. Para vocês terem uma ideia, no sábado da semana passada, dia de repescagem, mais de 48 mil pessoas foram se vacinar. Isso é o triplo do sábado anterior.
Segundo a Secretaria de Saúde do município, a média de primeiras doses aplicadas em sábados é de 10 mil. E hoje, por aqui no Rio, começa a ser aplicada a dose de reforço para os idosos de instituições de longa permanência, públicas e privadas. A notícia ruim é que, como a capital ainda não recebeu uma nova remessa de vacinas, a repescagem para adolescentes com mais de 16 anos foi suspensa por enquanto. Ana, Chico. Obrigado, Fernanda. E para quem está estranhando essas exigências, olha, o comprovante de vacinação exigido já é realidade em países da Europa. Na Itália, por exemplo, a partir de hoje, passageiros precisam apresentar certificado de vacinação para usar o transporte público. Esse documento que comprova que a pessoa está livre da Covid já vem sendo obrigatório para entrada em museus e também monumentos. Roma, uma das cidades mais turísticas do mundo, revê com alegria os seus visitantes estrangeiros. Desde 1º de julho, o certificado de saúde, ou passaporte verde, passou a ser obrigatório também na Itália para viagens, conforme determina um regulamento da União Europeia. E mais tarde, para entrar em monumentos, museus e outras atividades. Quem visita o Coliseu, a maior e mais popular atração turística do país, precisa apresentar o certificado, seja em papel ou digital. O documento deve conter o comprovante de vacinação com pelo menos a primeira dose, ou um teste de coronavírus negativo, ou a prova de recuperação recente da Covid-19. 13% da produção econômica da Itália vem do turismo. Dados da Prefeitura de Roma mostram que 20 milhões de pessoas visitaram a capital italiana em 2019, um ano antes da pandemia. Este ano já vieram quase 15 milhões. Hoje, o certificado de saúde passa a ser exigido na Itália também para boa parte do transporte público. Esse turista de Los Angeles, que trabalha na área de saúde, acha que quanto mais pessoas forem vacinadas, melhor para todos. É ciência, funciona. Poucos países da União Europeia não adotaram o passaporte verde. Na Espanha, a escolha é feita por cada região. Na Catalunha, por exemplo, é necessário para participar de eventos com mais de 500 pessoas. A França passou a exigi-lo também para os empregados que atendem diretamente o público. O governo francês foi o primeiro do bloco a impor o passaporte verde para atividades culturais e restaurantes, seguido imediatamente pelo italiano. E o Luigi, cliente desta osteria romana, gostou da medida e está esperançoso. Ele acredita que o certificado de saúde e uma terceira dose da vacina poderão fazer o mundo voltar à normalidade. Já começou a valer a nova taxa na conta de luz anunciada ontem à noite pelo governo. A tarifa criada para momentos de escassez hídrica vale até abril do ano que vem. Vamos saber mais com Heraldo Pereira, lá em Brasília. Heraldo, bom dia. A gente vem mostrando aqui, que essa seca histórica não é de agora. Daí a criação da chamada bandeira tarifária de escassez hídrica. Bom dia, Ana Paula, Chico, bom dia especialmente a você que está sempre conosco por aqui. Quem consome deverá pagar um adicional de R$ 14,20 a cada 100 kWh até abril do ano que vem. Essa é uma conta feita assim de bate-pronto. As implicações reais para os custos vão depender das diversas situações de uso de energia elétrica e do perfil exato de cada um. O quadro atual de risco é motivado por um conjunto de sinais de alerta e a gente vem mostrando aqui no nosso Bom Dia. Falta de chuva, redução severa dos níveis de água dos reservatórios das hidrelétricas, necessidade de acionamento de mais usinas termoelétricas de operação mais cara, além de ineficiência do sistema energético, que não são de hoje, em geração, distribuição e perdas, para tentar evitar os riscos de colapso para um sistema energético que é interligado, como se diz de norte a sul, de leste a oeste, o jeito é buscar a baixa no consumo. Agora, o governo pede aos brasileiros que evitem o desperdício no consumo de energia.
que usem menos equipamentos como ar-condicionado e ferros de passar roupa. Num pronunciamento no rádio e na TV ontem à noite, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que a situação é grave e que não dá para adiar a adoção de medidas para reduzir o consumo de energia. Para aumentarmos nossa segurança energética e afastarmos o risco de falta de energia no horário de maior consumo, é fundamental que a administração pública, em todas as suas esferas, e cada cidadão consumidor, nas residências e nos setores do comércio, de serviços e da indústria, participemos de um esforço inadiável de redução do consumo. O programa para estimular consumidores a gastarem menos energia foi detalhado ontem. O governo vai pagar um bônus que vai se transformar em desconto na conta de luz para quem conseguir diminuir as faturas de setembro a dezembro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Quem cortar o consumo de 10% a 20% vai ter um desconto de 50 centavos por cada quilowatt-hora. O cálculo vai ser feito pela média de consumo entre setembro e dezembro, mas o bônus na conta vai vir só em janeiro. Um consumidor que consome 100 kWh. Se ele economizar 10 kWh, então para esses 10 ele vai receber R$ 5. Além de pedir que o consumidor poupe energia, o governo também anunciou um reajuste na conta de luz. Criou uma nova bandeira tarifária que entra em vigor hoje e vai até abril do ano que vem. Nesse período, vamos pagar R$ 14,20 a cada 100 kWh de consumo. É uma nova bandeira tarifária criada para o período de escassez hídrica. Ela será quase 50% mais cara que a bandeira vermelha patamar 2, que até então era a mais cara e vinha sendo cobrada desde junho. Com isso, a conta de luz vai subir, em média, 6,78%. Com o baixíssimo nível de água nos reservatórios das hidrelétricas, o governo decidiu contratar mais 3 usinas termoelétricas, que se somam a outras que já estão operando. Elas geram energia a um custo muito maior que as hidrelétricas e são mais poluentes. Além disso, o governo vai precisar importar energia da Argentina e do Uruguai, o que vai encarecer ainda mais a conta. Eu tenho que arrecadar 13 bilhões de reais nas contas de energia. E a forma de se arrecadar esse valor é por meio da bandeira, e então foi criado pela CREG a bandeira escassez hídrica. Tanto o reajuste na bandeira tarifária quanto o programa para estimular a redução do consumo já eram esperados. E para muitos especialistas, deveriam ter sido implementados antes para evitar o agravamento da crise. Eles dizem que o governo monitorava o quadro e sabia que era grave, mas que faltou planejamento para enfrentar o problema. Esse instrumento já deveria estar em funcionamento em junho e não em 1º de setembro. Então você demorou aí 3 meses e nesses 3 meses os reservatórios diminuíram porque não houve nenhum estímulo à redução do consumo. E houve um erro estratégico de demorar para tomar as decisões. Ex-diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Davi Zilberstein, disse que, além de demorar para adotar medidas, o governo negava a gravidade do problema ao manter o discurso de que não havia risco de racionamento. Isso induziu as pessoas a acharem que estava tudo bem e que não era preciso mudar hábitos. Eu diria que é um discurso muito arriscado, quer dizer, você coloca a questão política na frente de evidências técnicas baseadas em climatologia, baseadas em estudos que vinham sendo feitos. E então, foi um erro. Acho que o primeiro erro foi esse. Não há possibilidade de nós termos um racionamento. E quando a gente sabe agora, claramente, o próprio governo admite que há essa possibilidade. A nova bandeira não será cobrada de consumidores de baixa renda. Não atinja quem participa de programas sociais de governos. E também a população do estado de Roraima, estado que não faz parte do Sistema Interligado Nacional de Energia. Eu volto aos estúdios com Ana Paula, Chico Pinheiro. Meu bom dia também a Miriam Leitão. Bom dia, Miriam. Bom dia, Heraldo. Miriam, bom dia. Olha, bom dia para você. Bom dia para vocês dois. A bandeira continua vermelha, mas ela é a bandeira tarifária de escassez hídrica, é um nome novo, né? É a bandeira nova. O problema é que não é novo, não. As consequências
já começam daqui a pouco a cair na conta de todos nós, brasileiros, consumidores de energia. Exatamente, Chico, Ana Paula, todos que acompanham o Bom Dia Brasil. O atraso do governo, que os especialistas estavam falando, significa mais dinheiro. Mais dinheiro para quem? Mais dinheiro que você vai ter que usar para pagar a sua conta de luz. Ela já vinha aumentando, essa bandeira aumenta ainda mais. Isso vai levar a inflação de setembro talvez a 1%. Está aumentando a inflação do ano. Alguns especialistas falam que a inflação pode chegar a 10% nos próximos meses, ou muito perto disso. Isso está batendo no bolso de todo mundo, reduzindo a capacidade de consumir outros bens, né? Esse atraso do governo foi muito ruim, porque exatamente como os especialistas estavam dizendo, essa negação da realidade, quando ele nega, ele atrasa, aí os reservatórios reduzem mais e ele tem que contratar mais energia dessa mais cara, que depois vai ser transferida para a sua conta. Já tem o gasto de 13 bilhões acumulado, como disse o diretor da ANEEL. Então, esse atraso é muito ruim e o governo continua errando, tá? O governo continua tentando subestimar o tamanho dessa crise. E nesse caso, quanto mais rápido o governo agir, quanto mais claro e transparente ele for, mais será possível resolver o problema e passar por esses meses tão difíceis, que são os próximos 3 meses, 4 meses do ano. Tá bom, Miriam. Obrigado. Mas não vai embora não, que ainda nessa edição a gente volta a falar aqui sobre o PIB, né? Eu volto. Obrigado, Miriam. Continuando falando aqui de consequências de problemas climáticos, os últimos 50 anos, desastres naturais extremos causaram pelo menos 2 milhões de mortes no mundo. As perdas econômicas nesse período ultrapassam 3 trilhões e meio de dólares. É o que mostra um novo relatório divulgado hoje pela Organização Mundial de Meteorologia, que é ligada às Nações Unidas. Vamos falar em Londres com Pedro Vedova, porque já é fato, né, Pedro? Esses eventos são mais frequentes, agora cada vez mais frequentes. Bom dia, good day. Oi, Chico, bom dia para você, para todo mundo aí no Brasil. Muito mais, né? O número de desastres naturais aumentou, quintuplicou ao longo desses 50 anos que você citou, né? E a gente está falando de ondas de calor, incêndio, enchentes também, que vão causando mortes, 2 milhões, e prejuízos também. O custo para lidar com essas emergências climáticas foi aumentando consideravelmente ao longo do tempo. Na década de 70, a soma desses desastres naturais chegou a 175 bilhões de dólares, e os pesquisadores verificaram que na última década agora passou de 1 trilhão e 300 bilhões, quer dizer, 8 vezes mais praticamente na comparação com o início do estudo. O desastre natural mais caro de todos foi o furacão Katrina, que atingiu os Estados Unidos em 2015, chegou a 160 bilhões de dólares. Agora, pelo menos, com o tempo também, houve menos vítimas. A média anual de mortes no começo da pesquisa estava em torno de 50 mil, e nos últimos anos está em 18 mil. O secretário-geral da Organização de Meteorologia Mundial explicou que isso tem a ver com sistemas de prevenção. Os alertas foram melhorando, a tecnologia se modernizou, mas não tem o acesso a todos os países. Tanto que 90% das vítimas dessas emergências climáticas estão em países em desenvolvimento. É um estudo muito grande, eles pesquisaram 11 mil desastres naturais ao longo de meio século e não tem nada mais abrangente, mais completo na hora de verificar as perdas ligadas a essas emergências climáticas. Ana. Ok, obrigada, Pedro, pelas suas informações. Agora, como o Pedro falou, esse relatório da Organização Mundial de Meteorologia é um documento completo e faz recortes regionais. Aqui na América do Sul, o Brasil é o destaque negativo. Olha aqui no nosso telão as principais informações. Em 50 anos, dos quase 900 desastres na região, 193 deles são no Brasil. É a maior quantidade em um país sul-americano e equivale a uma média de 4 eventos por ano. Quando se olha para os desastres mais fatais, o Brasil registrou o segundo pior deles. Foram as chuvas na região serrana do Rio, que deixaram cerca de 900 mortos, foi em 2011. E o Brasil fica atrás da Venezuela, que enfrentou enchentes em 1999, que mataram 30 mil pessoas. Já quando se compara as perdas econômicas dos desastres, o Brasil está na frente. Os 2 desastres mais custosos na América do Sul nesses 50 anos foram aqui no Brasil. Foram as secas de
1978 e 2014, que geraram prejuízos de 9 bilhões e 5 bilhões de dólares, respectivamente. Aqui os dois estão com a data de 1978, mas um foi em 78 e o outro foi em 2014. A gente lembra que o relatório vai até 2019, portanto, não engloba a atual crise hídrica aqui no Brasil. Vamos então direto saber de previsão do tempo. Jaqueline Brasil já por aqui a postos para dizer para a gente, Jaqueline, bom dia para você. Quando é que começa o período de chuvas para dar um alívio para os reservatórios que, como a gente vem mostrando, estão no nível já crítico? Pois é, Ana, entre outubro e novembro. Bom dia para você, para o Chico e bom dia para todos. É quando começa o período chuvoso que, segundo os meteorologistas, nesse ano vem sem atrasos, o que é uma boa notícia. É aquela chuva mais volumosa, persistente e que faz a diferença. Só que até lá deve chover tanto não, viu? Agora em setembro a previsão é que a chuva fique abaixo da média nas áreas em amarelo e bege. Então em quase todo o sudeste, centro-oeste e sul, exatamente onde estão os principais reservatórios responsáveis pela geração de energia. Em outubro chove mais e tem que chover muito para o nível dos reservatórios começar a subir, principalmente nessa área aqui, onde está o subsistema centro-oeste e sudeste, que agora está com 21,6% de capacidade. É daqui que sai a maior parte da geração de energia de todo o país. E em Serra da Mesa, em Goiás, em Sobradinho, na Bahia e em Furnas, em Minas, o nível de água caiu bastante comparando com o mesmo período do ano passado. Furnas agora está com 17,4%. Essa queda não foi só porque choveu em agosto, normalmente o mês mais seco. Foi um resultado da falta de chuva ao longo do ano, inclusive no período chuvoso. Em janeiro desse ano, Furnas já estava com 17,2%. O nível chegou a subir, mas aí a partir de maio já despencou de novo. E hoje o tempo fica firme em quase todo o centro-sul e também nessa área do interior do Nordeste. Chove, então, no norte, principalmente no Amazonas, com risco de temporal pro Espírito Santo e o sul da Bahia. Temperaturas hoje ficam um pouco mais altas. Em Salvador faz 28, em Porto Alegre 31, 24 aqui em São Paulo, 27 no Rio e em Brasília e 40 graus em Cuiabá. Hoje vamos encerrar com a imagem de Curitiba, com a florada dos ipês amarelos, indicando que a primavera está chegando. Logo mais. Chico, Ana. Bonitos ipês que florescem em setembro. Obrigado, Jaqueline. E você vai ver a seguir a proposta de orçamento para o ano que vem enviada ao Congresso prevê salário mínimo sem aumento acima da inflação. A Câmara aprova o pedido de urgência do projeto que muda o Código Eleitoral. O texto deve ser votado amanhã no plenário. A gente traz os detalhes já já. Agora 8 horas e 52 minutos. A previsão do salário mínimo para o ano que vem chegou ao Congresso sem aumento acima da inflação. A proposta de orçamento enviada ontem pelo governo não leva em conta a piora do aumento dos preços. O orçamento chega apertado, né, Heraldo? E atingiu até o novo Bolsa Família. Ana Paula, o orçamento da União é peça fundamental para todos os níveis da administração pública. Envolve governo federal e interesses de estados, municípios, entrada e saída de dinheiro do Tesouro Público. No orçamento, o governo prevê a volta de concursos públicos, bloqueados nos últimos 3 anos. São mais de 40 mil vagas em órgãos públicos e também agências reguladoras. Vamos aqui dar uma olhada no detalhamento do orçamento da União para o próximo ano. Salário mínimo, valor R$ 1.169. Esse é o valor do salário mínimo. Teremos também, para a próxima ilustração, Bolsa Família, mais de 34 bilhões de reais a previsão para o programa social. Também, para a próxima tela, Fundo Eleitoral, são os gastos com o sistema eleitoral, mais de 2 bilhões de reais é a previsão orçamentária. Fundo Eleitoral, do Fundo Eleitoral temos a próxima ilustração, censo demográfico, censo do IBGE, reservados 2 bilhões de reais para fazer o censo demográfico do IBGE. E em relação também aos precatórios. Precatórios são as dívidas judiciais que já foram decididas pela Justiça, mais de 89 bilhões de reais. Decisões definitivas do orçamento público. Esta é a expectativa. O texto também não inclui reajuste salarial
Para os servidores públicos, a proposta do orçamento da União prevê alta de 2,51% do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos pela economia brasileira. E também déficit orçamentário, pouco menos de 50 bilhões de reais. Tudo isso dependendo, claro, das votações nas casas do Congresso Nacional. Sessão conjunta Câmara e Senado. As votações, os bastidores, os poderes, Poder Legislativo com Gerson Camarote, que já está aqui conosco. As votações sendo conduzidas aí, expectativas de negociações. Bom dia, Gerson Camarote. Bom dia, Heraldo. Bom dia a todos. Heraldo, você toca numa questão fundamental, que é a questão política por trás desse orçamento, principalmente em relação a uma questão que preocupa muito o governo Bolsonaro. É o espaço fiscal para o Bolsa Família, para turbinar o Bolsa Família, que é um desejo, inclusive, para o próximo ano, até para turbinar a aprovação do presidente Jair Bolsonaro em período eleitoral. Por que eu digo isso? Porque teve um buraco em relação à assistência social, do auxílio emergencial, no primeiro quadrimestre desse ano de 2021. Mas agora, no próximo ano, a avaliação é que, com a popularidade em baixa, por uma série de fatores, inclusive pela questão do aumento da conta de luz, o governo tem que turbinar o Bolsa Família, criando, inclusive, um carimbo próprio para o programa social. E aí tem que abrir esse espaço fiscal. E para abrir esse espaço fiscal, precisa resolver essa questão dos precatórios. O governo avalia que essa é a prioridade das prioridades, resolver esse impasse dos precatórios, que aumentou de forma significativa e que agora precisa ter uma espécie de parcelamento e busca ali uma solução, apelando agora para o Legislativo e para o Judiciário. Camarote, bom dia. Ainda falando de precatórios, né, como é que está o diálogo com o Supremo Tribunal Federal para conseguir uma solução para o pagamento dos precatórios? Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia. Olha, Chico, o que a gente viu ontem foi o próprio presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, puxando o freio de mão naquela conversa com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também com o presidente da Câmara, Arthur Lira. A avaliação no Supremo Tribunal Federal é que não há ainda um consenso da Corte em relação a esse tema. Há, inclusive, a proposta de uma resolução para resolver esse impasse dos precatórios a partir do Conselho Nacional de Justiça. Mas isso pode ser derrubado pelo plenário do Supremo. Então, nesse momento, a decisão é puxar o freio de mão. Tem ministro, inclusive, que acha que só pode ser solucionado por uma emenda à Constituição aprovada pelo Congresso Nacional. E você tem ainda a dificuldade natural do presidente tensionando essas relações entre as instituições, e isso, lógico, cria uma dificuldade a mais para algo tão importante, principalmente para quem precisa do Bolsa Família. Harmonia e independência entre os poderes, é o que o preceito constitucional, né, Gerson Camarote? Verdade, Bom dia. Bom dia a todos. Deputados, deputadas, senadores e senadoras têm até o fim do ano para aprovar o orçamento. Seguimos em Brasília falando de um outro assunto, que é a reforma eleitoral. Apesar dos pontos polêmicos, a Câmara aprovou o pedido de urgência para votação do projeto do novo Código Eleitoral. A reforma traz mais de 900 artigos e foi a toque de caixa, né, Heraldo? Não teve discussão, especialistas alertam para vários retrocessos. Há muito o que se discutir ainda em torno dessa matéria. A aprovação da urgência significa que o projeto passa a ter prioridade sobre os demais para ser votado. Daí a votação a um longo processo legislativo, que promete não ser nada fácil. Há críticas ao conteúdo e há pressa para se votar a proposta. Deputados decidiram acelerar a votação do novo Código Eleitoral, mesmo sob protesto de alguns parlamentares, que pediram mais tempo para a discussão. São mais ou menos 400 páginas e 905 artigos. Então a gente coloca um monte de artigo que nos beneficie para a próxima eleição. Isso não tem cabimento. O texto proíbe, por exemplo, a divulgação de pesquisas eleitorais na véspera e no dia da eleição e obriga institutos de pesquisa a informar o percentual de acerto de pesquisas feitas nas últimas 5 eleições. Para especialistas e parlamentares, a regra estimula a circulação de números falsos e pode confundir o eleitor. Você não permitir pesquisas oficiais de institutos com credibilidade
divulgados por órgãos de comunicação que têm também credibilidade, permite que nós tenhamos uma série de fake news, pesquisas criadas e difundidas através das redes sociais. Voltar ao tempo em que não era permitido pesquisa é, sem dúvida, limitar o poder de informação para a escolha definitiva do eleitor. Tem também a previsão de uma quarentena de 5 anos para militares, policiais, juízes e promotores poderem disputar as eleições. O projeto amplia ainda as possibilidades de uso do dinheiro do fundo partidário e prevê a volta da propaganda dos partidos na TV. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o projeto foi bem discutido e que vai à votação amanhã. A votação desse projeto ocorrerá, eu queria deixar bem claro, deputado Jonatas, na quinta-feira, durante todo o dia. Os que são a favor de mudanças têm pressa porque depois de votado na Câmara, o novo Código Eleitoral ainda precisa ser aprovado no Senado e depois sancionado pelo presidente da República até o dia 2 de outubro para valer para as eleições do ano que vem. A aprovação dessa proposta no plenário da Câmara, trata-se de projeto de lei complementar, depende dos votos favoráveis da maioria das deputadas e deputados federais, pelo menos 257. A Justiça do Rio de Janeiro quebrou o sigilo bancário e fiscal do vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos. O Ministério Público do Rio, que investiga a contratação de funcionários fantasmas do gabinete dele, passou a suspeitar também da prática de rachadinha, que é um nome suave para crime de peculato. A reportagem é de Marcelo Gomes e Ricardo Abreu. É a primeira vez que o Ministério Público fala na possibilidade de rachadinha no gabinete de Carlos Bolsonaro, prática em que o parlamentar embolsa parte do salário dos assessores. A pedido do Ministério Público do Rio, a Justiça determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal de Carlos Bolsonaro e de mais 26 investigados, todos funcionários e ex-funcionários de Carlos. Promotores suspeitam que a contratação habitual de funcionários fantasmas era um instrumento para a prática de rachadinha. A investigação foi aberta em julho de 2019. Eleito vereador do Rio pela primeira vez em 2001, Carlos Bolsonaro está no 6º mandato consecutivo. Nesses 20 anos, dezenas de pessoas já foram nomeadas em seu gabinete. O Ministério Público afirma ter indícios de que vários desses assessores não cumpriam o expediente na casa e podem ser considerados funcionários fantasmas. No documento, os investigadores relembram que o modus operandi da rachadinha também foi detectado no gabinete do então deputado estadual do Rio, Flávio Bolsonaro, que também teve o sigilo bancário e fiscal quebrado, mas conseguiu anular a decisão no Superior Tribunal de Justiça. Promotores afirmam que Carlos Bolsonaro guardou e utilizou grandes quantias de dinheiro vivo ao longo dos mandatos na Câmara de Vereadores. E destacaram pelo menos 3 episódios. Em 2003, Carlos pagou R$150 mil em espécie na compra de um apartamento na Tijuca, na zona norte do Rio. Em 2009, o vereador entregou R$15.500, também em espécie, para cobrir prejuízos na Bolsa de Valores. E no ano passado, durante a campanha à reeleição, Carlos declarou ao Tribunal Superior Eleitoral ter R$20 mil em espécie guardados em casa. O Ministério Público do Rio também revelou que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, informou ter 2 comunicações de operações financeiras suspeitas envolvendo Carlos Bolsonaro. Uma delas indica a movimentação de um total de R$1.700.000 entre 2007 e 2019, na conta de Rogéria Nantes Bolsonaro, mãe do vereador. Carlos Bolsonaro foi citado no relatório do Conselho por ser sócio de uma empresa junto com a mãe. Ana Cristina Siqueira Vale, ex-mulher de Jair Bolsonaro e mãe do 4º filho do presidente Jair Renan, também foi alvo da comunicação do COAF. Ela foi chefe de gabinete de Carlos entre 2001 e abril de 2008. O documento revela que, neste período, Ana Cristina recebeu depósito de elevadas quantias de dinheiro em espécie em sua conta bancária, como um depósito de mais de R$191 mil em março de 2011, e outro de mais de R$341 mil em julho do mesmo ano. O pedido de quebra de sigilo destaca ainda que Ana Cristina tinha um saldo de R$602 mil,
que, segundo o COAF, seria incompatível com a renda dela. A movimentação acima da capacidade financeira cadastrada, além de transferências atípicas que, segundo o documento, podem configurar indícios do crime de lavagem de dinheiro em conta de Ana Cristina. Segundo o COAF, Ana Cristina também recebeu um repasse de R$30 mil de uma tia, que na época ocupava cargo comissionado no gabinete de Flávio Bolsonaro, quando era deputado. Para o MP, a operação sugere a prática de rachadinha. Os promotores afirmam que só depois da quebra dos sigilos será possível quantificar com precisão o volume de recursos desviados dos cofres públicos pelos crimes de peculato materializados no esquema das rachadinhas e então seguir o destino do dinheiro público desviado. A defesa de Carlos Bolsonaro afirmou que o imóvel na Tijuca já foi objeto de análise do Ministério Público e que o procedimento foi arquivado depois da apresentação de informações que demonstravam a compatibilidade com rendimentos à época. Disse que a quantia utilizada em 2009 para pagamentos de uma despesa pessoal é compatível com os rendimentos do vereador, assim como os valores declarados à Justiça Eleitoral em 2020, e que não teve acesso às informações do relatório do COAF, mas que permanece à disposição das autoridades. A defesa de Flávio Bolsonaro declarou que todas as informações pertinentes foram e serão prestadas à Justiça e que o senador desconhece supostas irregularidades que possam ter sido praticadas por ex-servidores na Assembleia Legislativa do Rio. A defesa de Ana Cristina Siqueira Vale afirmou que só se manifestará no processo. Rogéria Nantes Braga Bolsonaro não respondeu ao nosso contato. Em instantes, o número de brasileiros vacinados com a segunda dose num único dia bate recorde. Praticamente todos os casos de Covid no Rio são da variante Delta. A situação no estado acende o sinal de alerta para uma terceira onda em todo o país. E, claro, a gente vai trazer outras notícias de São Paulo. Aí o trânsito na Aricanduva, Avenida Engenheiro Alberto Badra, 9h10. De volta com os números da pandemia no Brasil, de acordo com o levantamento feito pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Começamos aqui com a vacinação. Em 24 horas, quase 1.300.000 pessoas receberam a primeira dose. Agora, então, já são mais de 131.311 brasileiros com a primeira dose da vacina, o que dá 61,5% da população. E em 24 horas, pouco mais de 1.416.000 pessoas tomaram a segunda dose ou a vacina em dose única. Essa aqui é a maior marca até hoje. Agora, são quase 62.600.000 brasileiros plenamente vacinados, 29,3% da população. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 882 mortes, 26.759 novos casos. Desde o começo da pandemia, temos ao todo 580.525 vidas perdidas. Total de casos passa dos 20.700.000. Agora, falando de médias, o Brasil vem registrando em média nos últimos 7 dias 671 mortes por dia, 17% a menos do que há 2 semanas. E a média de novos casos está em pouco mais de 23 mil por dia, redução de 22% na comparação com 2 semanas atrás. É a menor média desde o dia 11 de novembro. A queda nas médias de casos e mortes nas últimas semanas, mas não deve ser motivo para relaxamento, não. A preocupação permanece, principalmente com a escalada da variante Delta do coronavírus. O Ministério da Saúde já registrou 2.613 casos em 19 estados e no Distrito Federal. E é justamente essa variante Delta que está aumentando o número de casos no Rio de Janeiro. Na capital, 96% das amostras já são da nova cepa, o que faz o estado acender um alerta para o restante do país. UTIs quase lotadas. A taxa de ocupação na cidade do Rio chegou a 95%. No estado, são 6 dias seguidos com tendência de alta na média de mortes. Na contramão do país, que registrou o 8º dia seguido de tendência de queda. O que se traduz para nós é que o Rio de Janeiro está se antecipando ao resto do país em relação à terceira onda, em relação à onda que será produzida pela variante Delta. Essa semana, de cada 6 mortes por Covid registradas no Brasil, uma foi aqui no estado do Rio. Há um mês, era uma a cada 8.
E em julho, antes da variante Delta começar a circular por aqui, a média era de 1 a cada 13. As autoridades de saúde concordam que um dos motivos dessa alta é justamente a variante Delta e que os números são uma tendência para o restante do país. E a gente pode observar nos próximos dias, nas próximas semanas, essa mesma tendência, um aumento do número de casos em outros estados da federação. A gente não sabe ainda como que vai ser o comportamento dessa nova variante. O Ministério Público do Estado do Rio fez um alerta para a necessidade de proteger os idosos. Segundo a promotoria, eles representam 61% dos doentes internados. São idosos com mais de 6 meses que tomaram a segunda dose. Os mais idosos, os maiores de 70, 80 anos, eles têm uma resposta que é inferior, isso nós já sabíamos, já era esperado, por conta da própria envelhecimento do sistema imune, ele responde menos à vacina, e ele não só responde menos inicialmente, como ele perde essa proteção mais rápido. A hora é de reforçar os cuidados. A gente está circulando mais, a gente está se expondo mais, tendo mais interação presencial. A gente baixou a guarda, nos últimos meses. Botar tudo apenas na conta da vacinação e começar a abandonar a máscara, começar a fazer encontros com muita gente, em locais não muito adequados, não tem jeito. Os casos vão voltar a subir e as internações e os óbitos vêm a reboque. É isso, né, gente? Não dá para ficar baixando a guarda assim, à torta e à direita. A gente continua falando da vacinação agora aqui em São Paulo. A Prefeitura de Itanhaém, da Baixada Santista, decidiu vacinar os adolescentes com mais de 15 anos nas escolas. Vamos conversar ao vivo com a Nina Barbosa, que tem os detalhes para a gente, traz todas as informações. Nina, bom dia, bem-vinda. Bom dia, minha querida. Para você, bom dia a todos. É isso mesmo. Itanhaém traçou essa estratégia, para os alunos que estão 50% presencial aqui na cidade, poder fazer isso. Olha, vir aqui e vacinar. Muitos pais não podem acompanhar a pessoa, o adolescente, até um posto de saúde. Então, o que eles fizeram aqui? Eles permitem que o aluno traga um documento assinado, uma autorização. Ele vem até aqui ou no dia de aula, se não for o dia de aula dele presencial também, as equipes, os agentes de saúde ficam aqui. Itanhaém tem mais de 10 mil alunos entre as escolas estaduais e municipais. E eles vão fazer aí essa campanha de vacinação dentro da sala de aula na próxima semana para atingir esse público de 15 anos que está sendo vacinado na escola. Então, com a autorização dos pais, o aluno vem aqui e já pode ser vacinado. Michele? Já otimiza, né? Obrigada, Nina, pelas informações aí. Bom trabalho para você e para o pessoal aí. Boa vacina para a garotada. Luísa Vaz, bom dia. Bom dia, Michele. Vamos atualizar as informações do trânsito. Mais cedo houve um acidente no Rodoanel, na altura de Carapicuíba. Esse acidente envolveu 2 motos e um carro. Equipes do resgate da concessionária de pedágio que atua no Rodoanel foram chamadas. Uma ambulância também esteve no local para socorrer uma das pessoas que foi atendida primeiramente no acostamento. Por conta desse acidente, chegou a formar uma fila de mais de 1 quilômetro no meio da manhã, mas neste momento, lá no Rodoanel, o trânsito está fluindo com mais tranquilidade na altura de Carapicuíba. O meu alerta principal neste momento é para os motoristas que vão pegar a via Anhanguera na região de Cajamar. Olha só, trânsito travado por lá. Isso por conta de um acidente envolvendo um carro e uma carreta, Michele. Complicadíssima a situação por lá. Obrigada, Luísa, pelas informações. A seguir, os detalhes do PIB do segundo trimestre. Os serviços cresceram, mas a agropecuária puxou os números para baixo. E outras informações, claro, de São Paulo. Aí o trânsito para você, Radial Leste, 9h20. Saíram agora há pouco os números do PIB brasileiro. Vamos ver aqui no nosso salão? No segundo trimestre, houve uma variação de 0,1% negativo na comparação com o primeiro trimestre do ano. Isso aqui indica estabilidade, é um resultado que interrompe 3 crescimentos seguidos nos últimos trimestres. Entre os setores que compõem o PIB, a gente vai ver aqui, serviços teve alta de 0,7%, agropecuária caiu 2,8%, indústria teve um recuo de 0,2%, investimentos queda de 3,6% e o consumo das famílias ficou estável. No primeiro semestre, o PIB registrou uma alta de 6,4% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando a economia foi muito afetada pela pandemia. Vamos aproveitar, Miriam, aqui para comentar esse resultado do PIB. O que você destaca nisso aí, Miriam?
Olha, o PIB decepcionou, porque todo mundo achava que ia ser estabilidade, como você disse, mas com um pouco positivo. Na verdade, a mediana era 0,2% positivo. Mas já se esperava que a agricultura, a agropecuária, que segurou o PIB do primeiro trimestre, fosse cair. Então, caiu 2,8%, é isso que puxou a economia para baixo, mas isso por causa da seca. Já é a seca que eu falei no começo, no primeiro comentário, que nos afeta na energia, afetou a agropecuária e produziu esse resultado, principalmente a lavoura de milho, que se perdeu, uma grande parte. Os serviços, esperava-se que ele segurasse um número positivo, ligeiramente positivo, subiram os serviços, mas menos que se esperava. Então, deu 0,7% de crescimento dos serviços, né? Mas todos os outros dados são negativos, a taxa de investimento caindo e o consumo das famílias, zero. Né? Não teve nenhum aumento. Comparado com o mesmo trimestre do ano passado, ou seja, o segundo trimestre do ano passado, deu um crescimento que parece muito robusto, 12,4%, mas esse número, infelizmente, é pelo efeito base, que o ano passado, o segundo trimestre, foi o fundo do poço. Você lembra disso? Então, comparado, cresceu. Mas a economia decepciona nesse segundo trimestre. O terceiro trimestre pode ser ligeiramente positivo, mas o quarto pode ser afetado pela seca, pelas medidas de contenção da energia e pode ter também um PIB negativo. No ano vai ser bom, mas a gente está indo assim com muita dificuldade, Ana e Chico. Estamos nesse momento ainda de ver o que vem pela frente. Obrigada, Miriam. Até mais. Até mais. Fala agora de Paralimpíadas. O maior medalhista paralímpico do Brasil, Daniel Dias, se despediu hoje das piscinas, aos 33 anos. Ele hoje de manhã disputou a última prova da carreira dele, os 50 metros livre, e acabou em quarto lugar. O pódio foi todo com atletas chineses. Quando saiu da piscina, o Daniel foi ovacionado, muito aplaudido pela delegação brasileira. Ele se despede de Tóquio com 3 bronzes. Ao todo, são incríveis 27 medalhas em Paralimpíadas, sendo 14 de ouro. Faz história, Daniel. Pois é, e a Maria Carolina Santiago entrou para a história do esporte brasileiro como a maior medalhista mulher numa única edição de Paralimpíadas. A Carol conquistou mais um ouro nos 100 metros peito para atletas com baixa visão. Dominou a prova toda e ainda bateu o recorde paralímpico. A pernambucana fechou a participação em Tóquio com 5 medalhas, 3 ouros, 1 prata e 1 bronze. E hoje a seleção brasileira viaja para o Chile, onde vai disputar mais uma rodada das eliminatórias da Copa do Catar. Eric Faria tem as informações ao vivo aqui pra gente. Bom dia, Eric. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o Chico, bom dia para todo mundo. Pois é, agora há pouco a seleção passou aqui atrás de mim, os jogadores ainda com a carinha de sono, meio amassados. Às 10h30 da manhã, o Tite comanda a última atividade aqui em São Paulo, às 4 horas da tarde, o voo para Santiago. E esse treino de hoje será muito importante, porque será nessa atividade que o Tite vai escolher os 11 titulares que vão enfrentar o Chile. Um jogo que promete ser bem quente, porque na última Copa América o Brasil eliminou o Chile. Os chilenos reclamaram a beça da arbitragem, inclusive o Arturo Vidal, um dos jogadores mais importantes do Chile, fez posts na internet reclamando do jogo e fez esse aí, olha só, o bicampeão das Américas, o Chile, colocou o Brasil de joelhos. Em setembro a gente se vê sem ajuda da arbitragem. Então é bom os jogadores já despertarem bem antes, porque esse jogo contra o Chile promete. A Globo vai transmitir o jogo ao vivo amanhã, às 10 horas da noite, no horário de Brasília. Chico, Ana, bom dia para vocês. Bom dia, obrigado, Eric. Vamos às últimas notícias. A gente começa com a grande notícia, viu, Michele? Que hoje é aniversário de Heraldo Pereira. Parabéns para você, parabéns, nosso irmão. Heraldo. Parabéns, Heraldo. Sensacional. Olha, aqui em São Paulo, eu infelizmente tenho uma notícia sobre um relatório do Greenpeace, que foi divulgado agora há pouco, que mostra que as queimadas se intensificaram na Amazônia. Segundo a ONG, os dados divulgados hoje pelo INPE mostram que foram mais de 28 mil focos. Foi o terceiro pior mês de agosto dos últimos 11 anos, perdendo apenas para os anos de 2019 e 2020, né? Boa quarta-feira, até amanhã e mais uma vez, parabéns, Heraldo. Obrigado, Michele, obrigado a todos. Daqui do Planalto Central a gente se despede repercutindo ainda o resultado do PIB divulgado pelo IBGE.
variação de menos de 0,1% na comparação com o primeiro trimestre do ano, que indica estabilidade. Esse resultado interrompe 3 crescimentos consecutivos nos últimos trimestres. Na comparação feita pela consultoria Austin Rating, com mais de 50 países, o Brasil ficou em 28º lugar nessa variação trimestral do PIB. Bom dia a todos. A gente mostrou aqui no Bom Dia Brasil uma apresentadora de TV lá do Afeganistão entrevistando ao vivo um porta-voz do Talibã 2 dias depois que eles tomaram poder. E agora a gente sabe, 2 semanas depois, que a Behresht Argan fugiu para o Catar. Ela disse que lamentou muito deixar os parentes e o país que ela ama para trás, mas que ficou com medo. Então a gente acompanha e celebra, por que não, essa luta dela pela liberdade de expressão agora em outro país. Queria deixar aí um abraço para o Heraldo e um bom dia para todo mundo. É isso, obrigada, Pedro. Heraldo, feliz aniversário mais uma vez. Vamos lá para mais você? Ana Maria Braga, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana Paula. Hoje é aquele dia gostoso de mergulhar na internet e se divertir. A gente merece um pouco de diversão. Tem o feed da Ana. Imagine você desbravando assim, um lugar incrível e de repente chegar um animal selvagem, pertinho. Esse vídeo aí viralizou na internet e nós vamos saber... Ai, que susto! Nossa. Final da história. Tem também um meme da lancha. Ele voltou agora, o meme da lancha, repaginado. Vamos falar das regras sanitárias para viajar para outros países, já que a gente está sonhando com viagem, queridinhos aí dos brasileiros. E o certificado da vacinação que passa a valer a partir de hoje. Na culinária, eu vou ensinar a fazer um salsichão recheado, que é viciante, de tão gostoso. Eu não vou nem contar tudo que vai ali. Dá água na boca, de verdade. Vale muito a pena, viu? Pro lanche da tarde. Combinado, então. Você de casa fica com a Ana Maria, não mais você. Ótimo dia, até amanhã. E obrigado pela sua audiência em Mogi das Cruzes, Grande São Paulo, fazendo 461 anos. Vamos, setembro, suave na nave. Até amanhã.